Já estamos de volta com o NETV e o SNTV para você com as bombásticas desta semana. Abrindo a semana, hoje no horário excepcional, às 5 da tarde, mas é assim mesmo, né, Gilmar? Não tem problema nenhum. Antes tarde do que nunca. O meu motorista diz, quanto mais longe, mais perto de chegar. E tem um detalhe, né, Gilmar? Você pode assistir a hora que você quiser, né? Não tem problema nenhum. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Ministério Público de Sergipe, a verdade sobre a doutora Ilza Missano e o afastamento dela da Promotoria da Saúde. Está quebrada a autonomia funcional do Ministério Público. É coisa para o Conselho Nacional do Ministério Público. E a posição do senador Antônio Carlos Valadares, hoje com exclusividade. Botar a vinhetinha aí. E hoje também a posição política relacionada à senadora Maria do Carmo sobre essa eleição, também com exclusividade, com a vinhetinha. E vamos falar também sobre o prejuízo da Adeso. A Adeso publicou prejuízo, acredite, foi? 239 milhões de reais de prejuízo acumulado até 2013. 239 Quase 20 milhões por mês. Quase 20 milhões por mês. Publicado no Diário Oficial do Estado. E decorre de que esse prejuízo? Bem, eles precisam explicar. E outra coisa, eu vou dar os dados já aqui no programa, ainda com endividamento futuro, além desse prejuízo, endividamento futuro de mais de 50 milhões. O endividamento futuro de mais de 50 milhões? Uma loucura. A Adeso quebrou de vez, pelo visto. Meu amigo, é terrível. Agora, veja, eu não estou defendendo essa ideia. Meus amigos servidores da Adeso, que são tão vítimas quanto o povo do sertão do Sergipe, mas eu estive, por exemplo, sexta-feira fazendo o programa em Nossa Senhora da Glória. No sábado foi diferente, foi instância, mas no domingo eu fiz em Lagoa do Rancho, em Porto da Folha, lá para a Rádio de Glória. Na segunda-feira eu fiz em Aquidabã e tive uma pequena participação em Poço Redondo depois de meio-dia. Em todos esses lugares, sem que eu perguntasse, e não perguntaria, nem perguntarei, o pessoal pediu a privatização da Adeso. Espelhado na privatização da Energisa, que melhorou realmente muito. Eu fui contra a privatização. Os serviços melhoraram, né? Melhoraram bastante. Bem, e aí não é culpa dos servidores, é questão de gestão. E aí você vê, a atual gestão, e temos que fazer justiça, o Sérgio Ferrari tem sido um gestor... Já pegou a situação horrível. Pegou o paciente em estado terminal. Perfeitamente. Eu quero dizer mais uma vez, eu não sou favorável à privatização, só estou advertindo, viu? A situação não é boa, não. Situação delicadíssima, muito delicada, porque não é de se admitir o que acontece hoje com a Adeso. Para você ter uma ideia, tem 50 milhões e 600 mil reais para a futura integralização de capital, gastos em obras e acumula aí um total de 227 milhões e 900 mil a integralizar de outros anos. Ou seja, o Estado banca essa... Exatamente. Da mesma forma que banca o problema da Previdência. Perfeitamente. Mais empréstimo. Mais empréstimo. Olha, o governo do Estado está com uma pendência na Assembleia, que é o pedido do ProRedes, que é um empréstimo de 250 milhões de dólares. Pois bem, eu recebi ontem pela manhã um memorial do governo, uma cópia do projeto, em que o governo pede autorização para financiamento em empréstimo de 128 milhões de reais. Mais um. Agora junto à Caixa Econômica Federal para obras do PAC. O governo só faz semana emprestada. Outra coisa, já que eu toquei na história da Adeso aqui, nessa situação, que é realmente uma situação triste, a pergunta que não pode deixar de ser feita. Por que uma empresa, em uma situação como essa, doou um terreno avaliado aí em mais de 10 milhões à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro? Fez doação, foi? Fez uma doação. Com tanto prejuízo que tem. Exatamente. Quer dizer, que não vendeu, fazer um acerto financeiro. Um acerto financeiro com a Prefeitura, um encontro de contas, por exemplo, com a Prefeitura, enfim, ou então vender. Então vender. Quem tem prejuízo, como é o prejuízo mesmo da Adeso? 239 milhões. Ainda faz a doação de um terreno? É verdade, é uma situação extremamente incompreensível. É boa demais. E por falar em situação incompreensível, a gente não pode deixar de falar aqui da situação do Tribunal de Contas do Estado, hein? O que foi dessa vez? Rapaz, agora Flávio Conceição teve um ganho, né, com a liminar na Justiça. Suspendendo o julgamento, né? Suspendendo o julgamento. Seria realizada quinta-feira. Exatamente. E aí? O que você acha, Gilmar, pela sua experiência, que pode acontecer? Primeiro, veja bem, ele agiu de forma acertada quando passou para a imprensa a informação de que ele mesmo se defenderia. Porque
O que se comenta na cidade. Esse seu O que se sorriso aí. comenta na cidade é complicado. Esse seu risinho aí. O que se comenta na cidade é complicado. E, ao mesmo tempo, então, a sua defesa, seu advogado, buscou, então, uma liminar no Tribunal de Justiça e conseguiu que suspende essa situação que envolve lá o julgamento que seria na próxima quinta-feira. Mas eles não sei informaram, se né? todos gostariam de ver Flávio Conceição lá dentro se defendendo ou não. Viu? Eu fui questionar isso aí, que eu achei um negócio meio, né? Mas a informação que nos passaram é que haveria dois tipos de defesa. O advogado Gilberto Vieira faria as preliminares e Flávio Conceição se responsabilizaria pelo que ele chama de memorial. Pela execução. Aí seria execução. Mas ele não iria, eu até perguntei, mas ele vai questionar ações, conduta de outros conselheiros? Aí a pessoa, né, me disse assim, não, André, ele não vai questionar. Ele apenas vai perguntar se a conduta dele enquanto conselheiro e amigo do dono da Gautama, se aquela conduta seria diferente no caso de algum dos outros lá, Eu né? não sei se seria diferente, creio, talvez, não sei. Agora, as gravações são muitas, né? Eu acho que o que pega As gravações são muitas. e é o que pega, né? Pois é, as gravações são muitas. Agora, Ministério Público de Sergipe. Vamos lá. Isso é gravíssimo. Olha, eu já sabia, mas eu tenho, confesso, repetindo o que eu disse ontem na Assembleia Legislativa, uma certa dificuldade de esclarecer direitinho a situação da doutora Ilza Missano e o que a levou a pedir o afastamento da Promotoria da Saúde. Eu disse logo no começo, assim que houve o afastamento, eu disse que ela realmente foi pressionada. Ela tem enviado várias mensagens para mim, na condição de amiga, é uma amiga assim de muito carinho, que eu tenho o maior respeito por ela, pelo seu esposo, por sua família e pelo trabalho que ela executa. É uma das melhores representantes do Ministério Público de Sergipe, então eu tenho essa dificuldade, pelos apelos que ela me mandou. Mas eu quero aqui parabenizar o Josailton Lima do Jornal Se Informe. Porque Josailton diz exatamente aquilo que eu sabia e não divulguei dar essas dificuldades. Josailton coloca o seguinte, que o governador Jackson Barreto de Lima, segundo Josailton, procurou o doutor Orlando Rochadel, procurador-geral de Justiça, comandante do Ministério Público, e pediu que ela, Ilza Missano, fosse afastada da Promotoria da Saúde. Por quê? Porque existem em torno de 92 ações civis públicas, quase todas elas contra a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Aracaju e assinadas e sendo iniciativa, quase todas elas, da doutora Ilza Missano. As 92, todas delas, quase todas em relação à Secretaria de Saúde da Prefeitura de Aracaju. Pois bem, quando a doutora Ilza Missano, e aí eu vou dar alguns detalhes que eu não sei se está no artigo, porque eu não tive a oportunidade de ler todo o artigo. Primeiro, assinou uma ação conjunta com o Ministério Público Federal, pedindo intervenção. Jackson azedou. Ficou mais irritado, e eu posso afirmar isso, quando a doutora Ilza Missano fez uma visita de surpresa, o flagrante, para mostrar que aquela propaganda que o governo fez para justificar os 10 milhões de reais, né? O empréstimo que tomou para comprar, então, medicamentos, que aquilo ali era mentira. Ou seja, o empréstimo verdade, mas toda aquela medicação, todos aqueles medicamentos, mentira, porque ela fez o flagrante e os medicamentos não estavam como foi dito, naquele volume. E depois disse, inclusive no nosso programa de rádio, que diferente do que o governo vinha noticiando, de que não faltava mais então medicamento, ela disse, principalmente para pacientes com câncer, esses pacientes continuam me procurando porque o governo não oferece medicamento. Pois bem, Jackson então procurou o doutor Orlando Rochadel, que pode querer dizer que não é, agora ele sabe que eu sei que ele sabe que é. Né? Então o que ocorre? Procurou e disse, olha, eu gostaria, doutor Orlando, que o senhor afastasse a doutora Ilza. Internamente no Ministério Público existem hoje 2 grupos, que é natural que isso ocorra. E vem aí a eleição no Ministério Público em outubro. Exatamente. Né? Em outubro. Exatamente. Um grupo comandado por Dejaniro Jonas, que é um excelente promotor, que é um homem correto. O outro grupo comandado por Orlando Rochadel, que vai, provavelmente, lançar o nome de um outro promotor de uma honra considerável. Eu tenho assim, muito apreço pelo doutor Rony Almeida. A doutora Ilza Missano, internamente, não vota em Rochadel. Ela vota em Dejaniro Jonas.
Pois bem, São muito amigos, né? são muito amigos e é natural que isso ocorra. São dois grandes promotores, Rony e de Janeiro. Enfim, aí ocorreu o seguinte, está lá na coluna de Josailton, mas que eu faço com toda a clareza porque sei se é verdade. Não quer dizer que o Josailton minta em outras oportunidades. Aí, o doutor Orlando disse que não podia fazer aquilo, que afinal de contas tem autonomia administrativa funcional do Ministério Público e que não era ético promover esse afastamento. O que Até fez porque há muito tempo que ela vem e desempenhando não cabe. Ministério Público é Ministério Público, governo do Estado é governo do Estado. O Ministério Público é o fiscal da lei. Então, o que ocorreu? O governador chamou o promotor Janeiro Jonas na chincha, o seu candidato a procurador-geral, que governador não pode, não deve ter candidato ao comando do Ministério Público, porque a lei é federal, se fosse estadual já teria proposto mudança. Ele que, Janeiro, é o seguinte, eu lhe disse que se o seu nome estiver na lista tríplice, ou seja, em outubro, se de janeiro for um dos 3 mais votados, pode ser o terceiro colocado. Certo. Você sabe que eu vou nomeá-lo Procurador-Geral de Justiça. Pode ser até o terceiro colocado, não importa. Eu agora quero colocar uma condição aqui. Ela é eleitora sua, é do seu grupo, eu quero o afastamento da doutora Elza Missano da Promotoria da Saúde. E de janeiro conversou com ela, chamou outros promotores, mostrou a necessidade dela sair por causa desse projeto. E a doutora Elza, não pelo projeto em si, as pressões foram muitas, e ela não é covarde, mas quem sabia a força e o peso do fardo que estava carregando era ela. Claro. Não é isso? Aí ela pediu o afastamento da promotoria, voltou então à promotoria anterior, em que ela exercia o comando, que é a promotoria do consumidor. Me parece que esse é um caso para o Conselho Nacional do Ministério Público. E eu já estou avaliando que, se houver a fundamentação necessária para isso, encaminhar para o Conselho Nacional. Bem, e eu vou dizer uma coisa aqui, porque eu tenho muitos amigos promotores, mas muitos mesmo, dos dois lados, o que é mais importante. Por exemplo, os dois são meus amigos, em janeiro, por Hoje, exemplo. hoje, há uma aposta dentro do próprio Ministério Público que o de janeiro não vai para a lista tríplice, não. Mas não teria, se for, não ele teria é o candidato do isso. governador. Se for, ele será o candidato do governador. Pronto. Agora, essa questão da doutora Elza Missano expõe negativamente o Ministério Público. Como é que os senhores querem? E o Ministério Público é muito bem representado aqui em Sergipe. Mas depois do que ocorreu, e se acredita, então, nas ações, nas denúncias do Ministério Público? Não, Aí, meu amigo. a influência do Executivo no Ministério Público está posta, né? Dessa forma? Tá clara, Tá clara, bem clara, entendeu? né? Tá clara. Aí a deputada Conceição Vieira perguntou na Assembleia, se mas essa é uma posição da Assembleia de acreditar então no que o Josailton escreveu, ou é uma posição da imprensa? Eu disse claramente, deputada, eu não falo pela Assembleia, eu falo por mim. Quero dizer que eu não respaldo tudo que o Josailton escreve, assim como o Josailton não respalda tudo que eu digo, que é natural, ninguém é obrigado a acreditar um no outro. Claro. Porque as fontes, muitas vezes as fontes se equivocam. Diferem, e muito, não é? né? Diferem bastante, mas eu concordo plenamente com o que escreveu Josailton. É lamentável a situação que se impôs ao Ministério Público de Sergipe. Lamentável mesmo. Agora, volto a dizer, eu tenho conversado com as pessoas. A esperança de estar na lista tríplice, como aconteceu no passado, ela se esvai. Dificilmente, pelo que se vê hoje no Ministério Público, o de Janeiro Jonas conseguirá estar entre os 3 mais votados. Pelo menos é o que eles dizem. E aí, só me cabe aqui fazer esse comentário, né? Pronto, não é em relação ao Ministério Público, é outro assunto já, porque aqui, como diria o Elton Elias, um assunto puxa outro, né? É verdade. Tem autoridade aí terrivelmente agindo como o terrível que mantém em sua fazenda. É mesmo? Mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora, né? Deixa chegar as provas. Ou seja, age terrivelmente E manter o terrível lá na fazenda. Na fazenda, no trabalho. Tá certo, essa eu quero saber. O né? terrível fazendo exatamente o que gostaria de fazer. Tá certo. Mas- Agora, peraí, eu não posso deixar de cobrar de Gilmar Carvalho hoje. Né? Diga aí. Hoje é o dia de saber exatamente como é que fica a vaga de Reinaldo Moura aí. Angélica, vai disputar sozinha ou vai ter... Olha, veja bem, eu já coloquei no NE Notícias, isso aqui não é para provocar uma disputa entre Amorim e Jackson. Primeiro, Amorim derrotou o governo do Estado no episódio Suzano Azevedo, Foi. porque o governo trouxe para si. Não é? É verdade. Segundo, que não devia ter essa interferência, mas enfim, o governo trouxe para si. Agora, o governo que tem como candidato a conselheiro do Tribunal de Contas, Luiz Mitidieri, o candidato seria forte.
mas que não garantiu nem os votos do PMDB, porque numa reunião com o governador, na presença do governador Jackson Barreto, Luiz Mitidieri, aí Zezinho Guimarães disse claramente que não votaria em Mitidieri, porque tinha compromisso de votar em Angélica. Certo. Certo? Bom, eu, por exemplo, como deputado, voto em Angélica. Muito bem. Aí, resultado. O que é que ocorre? O Mitidieri, porque sentiu-se fragilizado no PMDB do governador, Imagine. mesmo o governador pedindo a ele para ser candidato, agiu de forma correta. Bom, já que é assim, então eu não sou candidato. Significa dizer o seguinte: hoje nós teríamos uma condição na Assembleia de unanimidade em torno da candidatura de Angélica. Digo isso porque já foi assumido, o Alberto já fez discurso, que se tivesse um candidato da oposição ele votaria, mas não tendo então pela unanimidade na Assembleia. Isso significa, sabe o quê? Amorim 2 e Jackson 0. É verdade. Não estou defendendo aqui vitória de Amorim, não. Estou falando o que está exatamente ali. Agora, a gente Amorim 2 e Jackson 0. A gente não pode falar sobre boatos, você é deputado estadual, não pode falar sobre isso. Agora, eu tenho ouvido também, né? Que a gente fica com os ouvidos. Claro, lógico. É uma boca só, dois ouvidos para ouvir bem, né? Para ouvir mais. Há um comentário na cidade que Angélica, muito habilmente, teria convencido o Jackson Barreto que a votação do ProRedes ficaria mais fácil caso ela fosse candidata única. Isso foi publicado por alguns setores da imprensa, Rita Oliveira, eu não acredito nisso. De forma nenhuma, mas eu vou repetir, eu não acredito nisso, porque conheço a Angélica, enfim, o próprio Jackson acho que ele não faria isso, mas eu não participo de acordo nenhum, falo enquanto deputado. Se eu não for ouvido, o que é ser ouvido? O que é que eu quero, o que é que eu proponho? É que o ProRedes, que esse empréstimo de 250 milhões de dólares, tenha a mesma situação que envolveu o ProInvest quando foi viabilizada a aprovação. Ou seja, vamos vincular as obras e serviços que o Estado quer contratar, mas não na mensagem, porque a mensagem não é lei, a mensagem não tem força de lei. Todo projeto tem a lei, ou seja, tem o projeto, tem o texto do projeto e vem com a mensagem que tenta convencer os deputados. Então, se vier a mensagem no projeto, é um argumento, né? se vier no projeto, mas desde que esse projeto seja devidamente discutido com os deputados, inclusive esse aqui, porque a casa tem 24 deputados, eu fui um dos 24 mais votados, não estou ali, por favor, independente da posição da oposição, eu voto contra. Eu só votarei a favor se concorda, se houver isso e se eu concordar. Claro. É a vantagem de se ter aí um Gilmar Carvalho na Assembleia, né? Porque analisa as coisas com muito critério e vota pelo povo, que é o mais importante. E aí eu parabenizo. Nem que a oposição se reúna, como tem acontecido, e eu tenho que fazer esse reconhecimento, a oposição se reúna e diga o seguinte: a proposta de governo é essa, assim, 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 fulano e tal, seja lá qual for, e vamos colocar em votação aqui. Eu não vou me submeter à vontade da maioria, se for o caso. Entendi. Ou seja, se a maioria entender que deve votar fora disso que eu estou dizendo, ou seja, vincular as obras e serviços, e que essas obras e serviços sejam discutidas com os deputados, aí, meu amigo, eu não vou seguir à vontade da maioria, se for o caso. Eu vou votar contra. Tá bem claro, hein? Não tem a menor dúvida. Claro. Grave e me cobre. Já está gravado, pode ter certeza agora. A gente, para fechar o programa, a gente quer saber de Valadares, né? Tem duas. Primeiro, vamos lá, né? O PT... Hoje cheio de bombate. O PT está mentirosamente jogando para a população. Quem fala não é o deputado, é o jornalista. O PT saiu com uma resolução no encontro estadual. Porque aquela foto todo mundo abraçado? Não é isso não. Aí está lá na resolução o seguinte. Primeira manchete de que o PT indica o Rogério Carvalho como seu nome para candidato ao Senado. Certo. Essa é a manchete. Mas não foi isso não. A resolução diz que preferencialmente para o Senado. Abre então a possibilidade de uma candidatura a vice. Sabe por quê? Porque o PT não quer ser obstáculo para uma composição entre Jackson e João Alves. E Rogério, o pessoal da área federal principalmente, que tem mais contatos em Brasília, sabe o que eu vou dizer agora. O DEM do prefeito João Alves não abre mão, o DEM nacional, e já comunicou ao prefeito João Alves, que não abre mão da candidatura à reeleição da senadora Maria do Carmo, a não ser que ela não queira. Ou seja, o DEM não aceita qualquer tipo de composição DEM nacional, em que a senadora Maria do Carmo não seja candidata à reeleição. A não ser que ela não queira. Agora, o PT ia adorar Rogério como vice, viu? Não tenho a menor dúvida disso. O que é que mentirosamente o PT está agindo é que não assume de que pode fazer o acordo com o DEM.
Aí vem com história, não, quem coordena é Jackson. É muito fácil, né? É muito fácil. Então, o DEM Nacional já comunicou ao prefeito João Alves que Maria do Carmo, querendo ser candidata à reeleição, porque ninguém pode ser forçado a ser candidato. Ela é o nome. Não é isso? O DEM não abre mão, seja lá em que for, dela que ela seja candidata à reeleição. Agora tem Valadares. E Valadares, hein? Foi o maior. João Alves saiu com uma nota oficial, uma nota inclusive assinada pela Secretaria de Comunicação. Eu não entendi, um assunto que não tem nada a ver com a entendi prefeitura. com a nota. Primeiro que a CEPA não podia sair do respeito que eu tenho no caso do Batalha. Mas vamos à análise disso. Mas... O que Valadares achou disso? Não, Valadares disse claramente no Twitter, ele não é achar, Valadares disse claramente que o prefeito João Alves, ele desmentiu que não existia. E que disse que em nenhum momento conversou com o João sobre a eleição agora para governador, indicando o nome de Belivaldo Chagas. Primeiro ponto, você já deu logo uma bordoada em João. Mas afirmou que João está conversando com o Jackson, né? E sim, na mesma nota. Disse que, na mesma nota, e disse que o governador Jackson Barreto, aí vem Valadares e disse, porque essa foi a bordoada mais dura, de que a chapa dos sonhos de Jackson Barreto não é com o PSB, é PMDB de Jackson, PT de Rogério, o DEM de João Alves, ou seja, excluindo o PSB. O que é que Valadares quer? Eu disse lá no começo, e está gravado, e vou repetir agora. E agora com mais firmeza, porque com mais certeza, Valadares defende que ele seja candidato a governador. Porque Valadares defende que é preciso ter uma terceira candidatura. Isso na hipótese de João não ser candidato. Ou seja, Jackson, Eduardo e o próprio Valadares, para tentar levar a avaliação dele à eleição para o segundo turno. O que é que pensa o senador Valadares? Valadares lembra que esse projeto que Jackson já avalizou e do qual participou, e foi um dos principais participantes, começou em 1994. O projeto que se formou ali com Deda, com Jackson, com algumas pessoas, foi o de derrotar o governador João Alves. Foi de derrotar o projeto político-administrativo de João Alves, em 1994. Mas não foi só para 94, mas foi de 1994 até que João Alves começasse, como começou, a conversar com o João, como tem ocorrido do ano passado para cá. Ou seja, Valadares se sente traído. É por isso, e foi por isso que ele colocou no Twitter, depois não digam que o PSB traiu. Porque o projeto de 1994 era derrotar João. De 98 derrotar João, de 2002 derrotar João, de 2006 derrotar João, e agora o João que não prestava passou a ser o quindim de Iaiá para Jackson. É verdade. Então, Valadares defende... É o xodozinho do... Pronto. Valadares defende que dia 11 de abril o PSB diga realmente que Valadares é o nosso pré-candidato a governador, porque ele entende contra esse projeto que é necessário ter uma terceira candidatura. Tchau. Para o PSB, digamos, se João não for candidato, você citou 3 nomes: Jackson Barreto, Eduardo Amorim e Antônio Carlos Valadares. Isso, com certeza, deve gerar um segundo turno. Não tem a menor dúvida disso. Onde o PSB... porque sai daquela polarização, Jackson e Eduardo. E onde o PSB sai ganhando nisso? Porque se soma com... Não sei, o PSB e Valadares não concordam com esse novo projeto de Jackson. Lembrando aquela mesma história do projeto de 1994 até a eleição de 2010, até a eleição de 2010, que foi sempre tentar derrotar, e se derrotou em 2 oportunidades, o projeto político e administrativo de João Alves. João Alves não mudou, mas pelo que se vê então nos fatos, o governador Jackson Barreto mudou bastante, porque o João que não prestava hoje é o deus da política. Bem, e aí Gilmar Carvalho vai voltar a dizer aqui que Jackson está aguardando os cargos de Valadares, né? Não, ele está aguardando, você não tem a menor dúvida disso. Ele já não conta com a possibilidade de ter o senador Valadares, principalmente agora que Valadares disse que a chapa de Jackson é Jackson, o DEM... Não, ficou muito claro, né? Não é isso? Muito claro. E os cargos estão aí, já tem gente... Pronto. Mesmo que não venha a conseguir o apoio de João, isso na hipótese de João não ser candidato, Jackson, mas já fica então uma bordoada muito dura, né? E pública, né? De Valadares. Mas João vai ocupar os 582 cargos de Valadares no governo? Pelo menos dizem que a numeração é essa. Eu não sei quantos cargos tem, mas... Depois ele vai brigar comigo. Jackson só não dá a João Alves para ter o acordo a condição de ser governador. Mas dá a garantia de que se for reeleito em abril de 2018, sai para ser candidato ao Senado, dá o que for no governo para João Alves fazer o acordo e também
todos os recursos do Proinvest, que ele só assinou alguns, e que mesmo aqueles que ele assinou, as obras vão sair devagarinho, de acordo com o tamanho da decisão de João Alves. Com certeza. Muita coisa vai acontecer até o dia 4 agora. Essa definição de João Alves, se sai ou não, ela é o primeiro ponto, né, Gilmar? Exatamente. E a partir daí, vamos ver. Aí dia 11 tem a do PSB, né? É o PSB que vai ser depois da decisão de voto. Exatamente. Não é? 4 é João Alves, Isso. 11 o PSB. Quer dizer o seguinte, que esse programa aqui não tem Amorim como candidato a governador, não tem Jacques como candidato a governador, não tem João Alves como candidato a governador, não tem Valadares como candidato a governador. Aqui nós não temos nem candidato, porque só uma certeza, a verdade. Com certeza. E nós vamos ficar fazendo as análises aqui. Óbvio que os ajustes das análises, eles são feitos porque a política é dinâmica e a gente tem que ir ajustando De acordo com os fatos. de acordo com a ação Mas dessa eu estou turma aí. Né? afirmando, hein? Valadares defende terceira candidatura, afirmando. Defende e vai tentar convencer o PSB a dizer que ele realmente é o pré-candidato. Ou seja, vai tentar convencer, não. Está posto. Quem manda é ele. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E no PSB não é diferente. Tá, Você Gilmar? quer ver a opinião minha para terminar? Pois não. Entendo que essa posição de Valadares ela é, do ponto de vista político, corretíssima. Eu poderia aqui dizer, não, mas o deputado Gilmar Carvalho tem uma posição que todo mundo conhece, mas aqui não é o deputado, falo como jornalista. Eu entendo que para o PSB esse é o melhor caminho. E na quinta-feira nós vamos falar mais aqui no programa sobre outros assuntos da política, inclusive fazendo aí algumas análises dos números das pesquisas, né, Gilmar? Perfeito, um abraço para todos, bom abraço. dia, boa tarde, boa noite, falamos em nome de... Falamos em nome de Networking Escritório Compartilhado. Você aproveite essa oportunidade, visite agora mesmo o nosso site no www.networking.com.br e veja como funcionam as ferramentas de coworking. Um abraço para todos, até quinta-feira. Um abraço, hein?